Boa noite a todos que nos acompanham pela Web TV Rosas de Amor, fazendo o bem sobre a terra, Web TV que pertence à paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, cidade e diocese de Jundiaí. Você que nos acompanha de outras cidades, outras dioceses, até por outros países, seja bem-vindo a essa transmissão deste encontro todo especial nesse primeiro ano da Web TV Rosas de Amor. Tanta coisa já se passou, não é verdade? E agora, com essa programação especial nessa semana, hoje em especial, nós vamos falar com o pessoal da Cáritas, hoje que está aqui presente, Padre Joaquim Souza, diretor-presidente da Cáritas, está também a senhora Maria Rosângela Moretti, que é coordenadora da Cáritas, e nos acompanhando, que vai conduzir essa entrevista, o senhor Luiz Henrique Arantes, coordenador da ação evangelizadora aqui da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. Padre Joaquim, por favor, as suas considerações iniciais. Ok, Rafael. Quero cumprimentar a todos. Boa noite, a paz de Cristo para todos. Primeiramente, agradecer ao Web TV da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que nos acolhe, nos dá esse espaço para que a Cáritas possa mostrar um pouco o seu rosto, a sua missão e a sua visão. E quem somos e o que nós fazemos, né? Somos a Cáritas Diocesana de Jundiaí. Então, desde já, obrigado pelo espaço. Obrigado, Padre Joaquim. Senhora Maria Rosângela Moretti, por gentileza, suas considerações também. Também desejo a todos um bom começo de noite, né? E que agradecimento também, né? O Rafael, quando conversou com a gente, para nós foi uma alegria poder transmitir, assim, para um grupo tão grande, né? Ele estava contando aí aonde chega a Web TV, e acredito, então, que esse momento, esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, ele vai levar aí um pouquinho de como que a Cáritas trabalha a muitas pessoas. Então, eu queria agradecer primeiramente. E desejar que a gente tenha aqui um encontro, né? Uma troca de experiências, mas principalmente apresentar um pouco desse trabalho que é tão bonito, né? E feito a muitas mãos, né? A Cáritas, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Ela tem uma história grande, bonita aqui na Diocese, uma história longa e de grandes conquistas, mas tudo isso foi possível por aqueles que foram passando por ela, foram trabalhando, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Senhor Luiz Henrique Arantes, boa noite, as suas considerações e início dessa entrevista. Boa noite, Rafael, boa noite, Padre Joaquim, boa noite, Rosângela, boa noite a todos os nossos irmãos e irmãs internautas que nos acompanham nos lugares bem distantes deste mundão afora. É sempre uma alegria e sempre um prazer estar à disposição e a serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, como ação evangelizadora, estar presente em todos os lugares. Muito obrigado pela iniciativa, Rafael, e que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê o Espírito Santo para que nós possamos sair daqui mais enriquecidos, com informações, inclusive com formações, porque não dizer, né? Muito obrigado, tenhamos todos uma boa noite aqui, um bom encontro nesta live que começa agora. Então pode, por gentileza, fazer a sua primeira pergunta, para quem que o senhor vai direcionar? Eu fui sorteado? Como? Eu fui sorteado? Foi sorteado para fazer a primeira pergunta. Você escolhe agora. Eu faço. Eu vou perguntar para o Padre Joaquim. Padre Joaquim, o alcance de um meio de comunicação digital é muito extenso, é muito longo, conforme o próprio Rafael aí acabou de colocar, pelos lugares que alcançam as nossas transmissões, enfim. Mas nem todo mundo sabe ou tem a informação do significado da palavra Cáritas.
gostaria que o senhor nos desse uma explicação do que significa a palavra caritas. Ok. A palavra caritas significa amor. Em português significa amor, né? Aí tem várias traduções, agape, própria caritas. Então, de uma maneira bem simples, significa amor. E a Caritas, enquanto instituição social, o braço social da igreja, ela é esse rosto do amor de Cristo, em prol dos necessitados, dos vulneráveis. Então, é baseada no mandamento do amor que Cristo nos deixou. Perfeito. Obrigado. Rafael? Você que está nos acompanhando aqui pela Web TV Rosas de Amor, nós estamos entrevistando o Padre Joaquim, diretor-presidente da Caritas Diocesana, aqui da Diocese de Jundiaí, e a senhora Maria Rosângela Moretti, coordenadora da Caritas. Luiz Henrique, por gentileza, pode conduzir a segunda pergunta? Vamos lá, então, Rosângela, por favor, em sua vez agora. Foi sorteada. Nos diga uma coisa, tem Caritas em outro lugar ou só aqui na Diocese de Jundiaí? E também, emendando a pergunta, ela é uma organização humanitária internacional? Nos esclareça, por favor. Então, a Caritas, sim, ela é uma organização internacional, mas ela tem a sua composição nas dioceses de forma independente. Então, nós temos uma Caritas, que é a Caritas Internationalis, fica em Roma, ligada diretamente, né, ao Vaticano, e depois você tem a estrutura da Caritas nos países, são 170 países que compõem Caritas, né, sempre ligada à Igreja Católica, como um braço social, uma ação direcionada a situações de calamidades ou naturais ou calamidades sociais, né, emergências. Aqui no Brasil, a sede da Caritas brasileira fica em Brasília, e ela tem depois o que a gente chama de escritórios regionais. Então, nós temos também no estado de São Paulo uma Caritas brasileira, mas como um escritório regional. E depois são 186 Caritas, tanto arquidiocesanas como diocesanas no nosso Brasil. Não são todas as dioceses que têm, porque ter uma Caritas é um trabalho que começa pelo desejo do bispo, mas também ele tem que ter o envolvimento das paróquias e dos leigos, né? Então, nós não temos Caritas em todas as dioceses, mas é um grande número, né? E aí nós temos aqui, né, em Jundiaí, uma Caritas diocesana. E o que significa essa palavra? Como a nossa diocese. Então, 11 municípios, então a nossa Caritas, ela tem esse olhar, né, para os 11 municípios da diocese, e depois nós temos também aqui uma Caritas paroquial, na cidade de Louveira, que ela chama-se Caritas Paroquial Nossa Senhora Mãe dos Homens e Santo Antônio, e o responsável é a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, e depois nós temos uma Caritas em Salto, interparoquial. Todas as paróquias se uniram e constituíram uma Caritas que representa toda a cidade. Então, para que todos aqui possam, né, entender, né, pode ser que alguém de longe esteja nos ouvindo, e lá na sua diocese tem Caritas. Então, a pessoa pode até sentir aquele gostinho de falar, opa, deixa eu conhecer a Caritas aqui da minha diocese também. Padre Joaquim, aproveitando já aqui nessa moderação, nessas perguntas, qual que é a missão da Caritas Diocesana de Jundiaí? Olha, Rafael, a missão da Caritas está baseada e inspirada na ação do próprio Jesus Cristo. É uma opção preferencial pelos pobres. Aí falando do mandamento do amor, né? Então, é testemunhar
e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, defendendo e promovendo de toda forma de vida a valorização, o resgate da vida, a dignidade humana, a construção de uma sociedade solidária do bem viver. Então, esse é um dos pontos principais da nossa missão. Principalmente um trabalho junto aos vulneráveis, às pessoas em situação de vulnerabilidade e de exclusão social. Então, a gente não gosta muito de usar é o excluído, é o pobre. Então, o vulnerável, ele se encaixa em várias situações sociais. Por exemplo, um vulnerável, necessariamente, ele não é um miserável. Ele pode ser vulnerável em várias situações, depende do contexto. Então, o objetivo da Caritas é esse, é trabalhar com os princípios evangélicos, buscando uma sociedade do bem comum, do bem viver, construindo uma sociedade mais justa e solidária. Senhor Luiz Henrique, por favor. Então, a Rosângela já nos deu um panorama de onde nós temos a Caritas instalada aqui em Jundiaí, Louveira e Salto, né? Em Jundiaí, não, na Diocese de Jundiaí. Mas em Jundiaí, acho que a gente tem também um desenvolvimento da Caritas em algum lugar. Você poderia dizer para nós, Rosângela, onde, como, qual o alcance desse trabalho, por favor? Sim, sim. Então, assim, muitas pessoas perguntam mesmo, né? Mas e aí? O que a Caritas faz, né? Como é que é o trabalho? Porque se a gente, assim, vou até dar alguns exemplos muito conhecidos aqui de quem é da Diocese de Jundiaí. Se a gente perguntar assim, o que a cidade vicentina faz? Na hora vem na nossa cabeça, né, que é o acolhimento de idosos. Não é assim? Se a gente perguntar, e lá na Casa da Criança, as Irmãs Missionárias de Cristo? Na hora a gente vai lembrar daquele prédio bonito, né, perto do Hospital São Vicente, que acolhe criança, né? Outras entidades que são aqui da nossa diocese, inclusive entidades centenárias, né? O SOS, por exemplo, nossa, falou SOS aqui de quem é de Jundiaí, já vai lembrar, trabalha com população de rua. E aí, quando pergunta da Caritas, fica aquela coisa, né? Mas o que será que a Caritas faz, né? Então, assim, é importante a gente entender que, como ela é um braço social da igreja, ela tem uma dimensão, eu vou até explicar, ela atende sim, ela também tem um público, mas ela tem uma dimensão que a gente chama de várias... como é que eu vou tentar trazer isso de uma forma mais simples? Direcionamentos da sua ação. Então, um deles é muito ligado à igreja. A Caritas é o articulador das pastorais sociais. Então, nós temos na Diocese 10, agora temos 11, né? Nós estamos com a caçulinha aí, que é a Pastoral do Migrante. Então, todas essas pastorais sociais, elas têm os seus coordenadores diocesanos, ela tem a sua estrutura na paróquia, mas essa articulação, não digo coordenação, porque a coordenação é o Padre Leandro, que é o coordenador da ação evangelizadora. Falo articulação, o trabalhar conjunto, o pensar junto as ações. É a Caritas que é responsável. Então, essa é uma linha condutora do nosso trabalho, articular as pastorais sociais. Mas nós temos uma outra ação, que é articular e assessorar as entidades católicas. Nós temos, mais ou menos, tirando, assim, novas comunidades, não estou falando dessas organizações, estou falando de entidades sociais. Nós temos em torno de umas 38 entidades sociais. Dessas, 28 são associadas à Caritas. E nós temos um trabalho de formação e de assessoramento.
Então, a Cáritas, ela tem uma linha também de ação, onde ela assessora essas organizações, ela trabalha também essa questão de articular, né? Quando nós começamos, nós fomos fazendo um trabalho, e hoje, todas as organizações, elas se conhecem, quantas vezes a gente ganha alguma coisa, recebe uma doação, já sabe para quem passar, existe uma interligação muito grande. Então, a Cáritas também tem essa ação. Depois nós temos uma terceira linha, que é a linha de políticas públicas. Então, a Cáritas diocesana, da mesma forma, a Cáritas de Louveira e de Salto, nós estamos presentes nos espaços de conselhos do município. Conselho da criança, conselho do idoso, da assistência social, da segurança alimentar. Ah, mas quem que está lá? São pessoas da Cáritas? Às vezes é uma pastoral. Mas como a gente tem essa integração, significa que nós estamos articulando para que pessoas cristãs estejam em espaços de controle social. Ou seja, quem ajuda a pensar uma política pública? Quando a política pública passa pelo conselho, você tem pessoas ali que conhecem os nossos princípios e que procuram olhar pelas políticas públicas para que elas sejam para todos, para que elas sejam inclusivas e para que elas sejam justas. Então, esse também é um trabalho da Cáritas. Mas a gente ainda tem mais uma linha. Vocês vão cansar de me ouvir aqui, né, Padre Joaquim? Eu gostaria de aproveitar a sua fala, se vocês me permitem. Assim, às vezes as pessoas que estão nos assistindo podem estar se perguntando assim, mas tem algum local físico que é um referencial da Cáritas de Jundiaí? Sim, nós temos a nossa sede, que fica no bairro Novo Horizonte, antigamente chamava-se Varjão, né? E que pertence à cidade de Jundiaí. Nós temos um centro comunitário, lá é a nossa sede, que tem o título de São Francisco de Assis, padroeiro dos pobres, né? E nós temos também, junto ao edifício da Cúria Diocesana, nós temos também um espaço junto aos colaboradores da Cúria, da Mitra, melhor, porque que também nós temos a parceria com a própria Cúria, porque é a diocese que é também uma das mantenedoras da Cáritas, junto a essa questão da articulação das pastorais sociais. Então, nós temos também, hoje estamos com 3 colaboradoras, né, trabalhando no edifício da Cúria. E só mais uma coisinha. Então, lá em Louveira, nós temos a Cáritas Paroquial. Em Salto, nós temos a Interparoquial, isto é uma Cáritas que ela foi fundada e mantida pelas paróquias de uma determinada região. Então, é uma parceria entre algumas paróquias, daí que nós falamos interparoquial. Ok? Isso mesmo. Web TV Rosas de Amor, transmitindo nesse momento, nesse primeiro ano da Web TV aqui, nesta semana, um belo bate-papo com o Padre Joaquim, diretor-presidente da Cáritas, a senhora Maria Rosângela Moretti, que é coordenadora da Cáritas, aqui da Diocese de Jundiaí. E, Maria Rosângela, aproveitar e perguntar, enquanto o pessoal está acompanhando em casa, até já dizendo, tem gente que até se assusta, hoje em dia está meio preocupante, né, com o Covid, porque os 4 estão aparecendo sem máscara. Gente, cada um está num ponto, cada um está na sua casa, tá bem? Só para evitar qualquer problema, por que estão sem máscara? Mas só continuando, enquanto o pessoal vai acompanhar em casa, vendo todas essas fotos, para você ir falando sobre elas. Qual que é o público que a Cáritas atende e como que ela trabalha?
Então, assim, lá no centro comunitário, né, que o Padre Joaquim explicou, que fica no bairro do Novo Horizonte, nós começamos a trabalhar lá em 2001. E não era aquele prédio bonito que tem lá, não. Se aqui entre os vários ouvintes tiver público lá do Novo Horizonte, vai lembrar, né? Hoje nós estamos num prédio muito bom, realmente um prédio bonito, bom, mas a gente começou lá com uma coisa muito simples. Em 2001, lá no Novo Horizonte, a estrada era de terra, não tinha ainda muitas escolas, e a gente tinha uma sede que era um corredorzinho, assim, corredor bem compridinho. E o primeiro público que a Caritas começou a atender, como disse o Padre Joaquim muito bem na hora que ele falou da nossa missão, o nosso público é o público mais vulnerável, não só financeiramente, mas vulnerável às vezes da falta de outros recursos, outras condições. Foram as mulheres. Nós começamos, então, um projeto pela campanha da fraternidade. Olha que bonito. A campanha da fraternidade sem trabalho, por quê? 1999. E aí, o recurso do gesto concreto da campanha da fraternidade de 1999, ele foi colocado pelo Dom Amauri, naquela época, para fazer um projeto em um bairro que não tivesse nada na diocese. E aí, qual foi o bairro? Novo Horizonte. Nem paróquia tinha lá naquela época. A paróquia era a Santo Antônio do Engordadouro, que atendia toda aquela comunidade. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje lá tem 2 paróquias, Nossa Senhora Aparecida e São José. Então, nós começamos lá, nesse espaço pequeno, com as próprias mulheres do bairro se unindo num projeto de artesanato. E elas traziam as crianças, porque não tinha creche naquela época. Então, elas ficavam lá conosco, fazendo artesanato, brincando com as crianças, nesse espaço muito precário. De 2001 até hoje, né, acho que a gente teria que ter uma outra live para contar todos esses 20 anos. 21? Quantos anos, Patrícia? Teria que ser uma outra live. Mas, assim, hoje, nós trabalhamos num prédio que é num espaço nosso, construído também com muito esforço, muita colaboração, e a gente tem o público da criança a partir dos 7 anos até o idoso. E nós trabalhamos com uma metodologia que a gente chama de convívio. Então, a gente valoriza muito as rodas de conversa, estarmos juntos, ouvindo, e por ciclo etário. Então, nós temos uma parceria pública com a Prefeitura de Jundiaí, e a gente desenvolve o que a gente chama de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, com crianças de 7 a 11, aí a gente vai trabalhar com eles convivência, vai trabalhar com eles participação, cidadania, mas com a linguagem da criança. E nós temos uma quadra, então eles utilizam a quadra, a gente faz a parte do esporte, nós valorizamos muito o resgate das brincadeiras tradicionais, e o professor, ele faz sempre um link. Enquanto ele está brincando ou fazendo futebol, que é o que eles mais gostam, é o futebol, ele também está trabalhando com eles questões sobre os direitos da criança, né, a convivência, o respeito. Depois nós temos uma outra faixa etária, que é o adolescente, vai até os 15 anos. Com o adolescente, a gente também trabalha com as rodas, com a conversa, mas aí a gente tem também um lado que a gente trabalha mais a questão do adolescente, nessa mudança que ele tem mesmo, né, da criança. Então, a gente vai trabalhando mais a roda de conversa, né, eles pediram informática, então a gente levou uma informática básica, e isso com o adolescente. Tanto a criança como o adolescente, eles vão na Caritas 3 vezes por semana, no período inverso da escola. Depois nós temos jovens, aí já é um projeto mais voltado à inserção no mundo do trabalho. Então, a gente vai conversar com eles sobre a qualificação deles, preparo para entrevistas.
levamos para fazer visitas em empresas, para que eles mudem o repertório profissional, conheçam outras possibilidades, levamos no Senai, levamos em empresas da região para conhecer. E o público que é o nosso, brilha os nossos olhos também, é o idoso. Nós temos um grupo de idosos que a gente trabalha, também com eles, né? Tem um profissional da área da psicologia, tem orientador, e também, tirando a pandemia que nos fez, né, parar com essas atividades, a gente passeava, levava para teatro. Depois nós temos grupo com mulheres adultas, temos esporte à noite lá, futebol, capoeira, e temos qualificação profissional aos sábados, para jovens adultos de ambos os sexos. Hidráulica, até me atrapalhei, hidráulica, elétrica, solda elétrica, eletricista de comando, são vários cursos, mas, assim, não acontecem simultaneamente, porque o espaço é um só, né? É um salão. Então, o que acontece? A gente termina um curso, já começa outro. A gente tem sempre o fila de espera, né? Mas são cursos bastante procurados, porque eles são cursos de curta duração, né? Então, rapidamente você prepara a pessoa para o serviço. E então esse é o nosso trabalho, né? Então a gente, enquanto lá tem uma equipe, né? Não é só voluntariado, né? Tem equipe profissional contratada, mas também tem voluntários, né? Nós temos na parte do artesanato, junto das mulheres e dos idosos, são voluntárias da própria comunidade. Por isso que eu falei, né? Que a Cáritas, ela se faz a muitas mãos, né? As pessoas que ajudam na Cáritas não são só profissionais contratados, não é? A diretoria também é de abraçar a causa, de ajudar, de contribuir, mas a comunidade também abraçou. E eu acho que isso que é um grande diferencial nosso. Acho que é isso, consegui. Muito bom, senhor Luiz Henrique. Agora, por favor, pode conduzir a próxima pergunta. Então, vamos falar com o padre Joaquim. Padre Joaquim, conta para os nossos internautas e para nós também, né? Quem faz parte da Cáritas? Quem pode fazer parte da Cáritas ou quem faz parte da Cáritas, o grupo de trabalho? Ok. Primeiramente, a Cáritas ela é uma associação. Quem pode associar-se à Cáritas? Primeiro, são as entidades filantrópicas que comungam nos mesmos valores que a Cáritas. Então, nós temos as entidades filantrópicas da nossa diocese, dentro do nosso território diocesano, desde Jundiaí, que é composto, que a diocese é composta por 11 municípios. Então, todas as entidades que comungam dos valores da Cáritas, elas são e queiram se associar à Cáritas, então, pode. Hoje nós temos associados pessoas jurídicas, que são as OSCs, ou as entidades que nós falamos, né? Além das entidades, nós temos também as pastorais sociais. Dentro da constituição de associados, nós temos também as pastorais sociais, que a Rosângela já comentou. Quem mais faz parte como associado? O próprio bispo, que é o nosso diretor-presidente, o que, Rosângela? Que me foge? Consultivo. Isso. Porque ele é o chefe, né? Vamos dizer assim. Mas como é uma associação, tem que seguir todos os critérios de diretoria. Aí nós temos a diretoria e o Conselho Fiscal. Eu costumo dizer que o Conselho Fiscal ele é uma espécie de sujeito de auditoria interna. É aquele que está atento para fiscalizar, fazer aquela auditoria mesmo, do que faz a diretoria. Quem faz parte da diretoria? Como é formada a diretoria? Então, é formada a chapa,
O bispo, ele indica o assessor eclesiástico, geralmente é um padre ou um diácono, e depois os representantes das próprias entidades ou das pastorais. Aí forma-se a chapa, que é levada para a Assembleia Geral Ordinária e aprovada a chapa da constituição daquele novo mandato, por um certo período. A princípio, são esses, né? Tem mais algum, Rosângela, que eu não me lembro? Sim, mas... Pode falar. Sim, nós estamos vendo isso numa ponta, digamos assim, da estrutura organizacional da Caritas. Na outra ponta, que é lá onde vai estar o fim da linha, quem faz esse trabalho? Sim, então vamos lá. Então, aí eu falei da parte estrutural, constitucional. Aí nós temos depois o corpo de colaboradores, né? Os colaboradores e os voluntários. Esse é o que forma o conjunto. Depois nós temos os stakeholders, que nós vamos falar, é uma linguagem de terceiro setor, né? Stakeholders, são todos que são envolvidos com a Caritas. Aí nós temos pessoas jurídicas, pessoas físicas, sejam voluntárias para prestar algum serviço lá, também doadores, alguém que queira fazer doações em espécie, em algum material. Temos a parceria com a Prefeitura Municipal de Jundiaí e algumas empresas que queiram nos ajudar, ou com um projeto específico, dentro dessa realidade da responsabilidade social, ou alguma empresa que queira fazer alguma doação em dinheiro ou em alguma espécie, alguma outra doação. Mais alguma dúvida? Não sei se agora, outra dúvida. Já vou passar para a senhora Maria Rosângela. Duas dúvidas, assim, duas perguntas de uma vez. De onde vem o dinheiro para a Caritas e como faço para ajudar a Caritas? De onde vem o dinheiro é bom, hein? Na verdade, é uma organização que tem um trabalho grande, né? Mas a gente tem muitos parceiros, como o próprio Padre Joaquim estava falando, né? Eu não chamaria principal pela quantidade, né? Não estou falando em questão de quantidade de recurso, mas acho que o principal apoiador da Caritas é a Mitra Diocesana. Quando a Caritas foi constituída, e aí agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Porque eu já até brinquei com o Luiz Henrique, né? Nosso primeiro vice-presidente foi o diácono Otávio Arantes. E ele chegou para Dom Amaury Castanho e falou assim: então, né, o senhor me pediu para ser o vice-presidente de uma entidade, mas a gente não tem dinheiro. E aí Dom Amaury constituiu um fundo que chama-se Fundo Social Diocesano, que não é o fundo da campanha da fraternidade. É um fundo que Dom Amaury constituiu, e os outros bispos que vieram chegando na nossa diocese mantiveram. Então, a Mitra, ela contribui com um valor mensal para que a Caritas possa acontecer. E ela também contratou, tanto eu, que sou a coordenadora, como duas outras colaboradoras que trabalham mais na parte financeira e na parte administrativa. Então, esse é o grande apoio que nós temos. Mas precisamos de mais coisas. Fomos caminhando, fomos crescendo, e nós temos, então... eu queria fazer só uma observação. A Caritas de Salto, ela tem um fundo das paróquias de Salto. E a Caritas de Louveira tem um fundo da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, tá? E, bem, seguindo, então, nós fizemos uma parceria pública com a Prefeitura de Jundiaí. É um recurso que vem também por edital de chamamento, dentro da lei. Então, nós concorremos e conseguimos ser contemplados. Então, a gente faz um serviço de convivência
aquele que eu falei que tem a criança, o adolescente e que tem o idoso, é parceria pública com a Prefeitura de Jundiaí. Nós temos também a empresa, que é a Companhia de Saneamento de Jundiaí, que nos patrocina com o curso de qualificação aos sábados. Então, esse curso profissionalizante, curso de qualificação, que ele não é um profissionalizante, o apoio financeiro é da Companhia de Saneamento. Depois, nós temos outras fontes de recurso que não são tão seguras, vamos dizer assim, porque todas essas, elas têm uma segurança. Você tem todo um processo, um fundo que se cria, né? Uma parceria pública, um documento. Mas nós temos outros projetos, eventos, infelizmente, com a questão da pandemia, nós não pudemos realizar, mas a Caritas é tradicional no seu bazar anual, que a gente recebe roupas que vêm de fora, né? Teve uma época que era da França, depois da Alemanha, e também, às vezes, pizza. Então, a gente tem alguns eventos, e nós também temos doações pontuais. Então, quando o Rafael pergunta, né, como ajudar, pode sim, né? Nós temos, pode fazer depósito, a gente tem o Pix, depois a gente pode até compartilhar aqui como, né? Mas então a gente tem, esse é o menor número, as doações pontuais, elas acontecem, mas não é assim uma grande. Agora, nós temos também uma campanha, né, que é a campanha da Nota Fiscal Paulista. Então, assim, em termos de campanha, né, evento e campanha, a principal nossa é a campanha da Nota Fiscal Paulista. Ela tem, depois a gente vai até falar com mais detalhamento, mas assim, pincelando. Se alguém me pergunta, eu gostaria de ajudar a Caritas com dinheiro, eu falo, primeiro, você não quer ser doador da Caritas na nota fiscal, porque com isso eu atrelo ela a um programa, e não uma doação pontual. Então, por isso que eu falei, ela é nosso carro-chefe. Mas nós também recebemos, e temos, assim, muitas parcerias. Nós temos parceria com o Mesa Brasil, então nós recebemos alimentos in natura, frutas, legumes. Muitas vezes as pessoas nos procuram porque querem fazer a doação de leite, de alimento, de material de higiene. Então, assim, a forma de fazer em espécie, né? Eu quero doar o leite. Então, é o centro comunitário, lá no Novo Horizonte, a pessoa pode estar levando até lá, né? Mas se ela também pode deixar na Cúria, não é o mais adequado nesse tempo da pandemia, porque a gente na Cúria não está aberto, então fica o centro comunitário, que lá está funcionando. Mas nós temos, a pessoa pode ligar, né? Nós temos um site, lá tem o nosso telefone e tudo mais. Às vezes é melhor ligar e tirar a dúvida, né? Olha, eu queria levar o leite, eu queria levar material de higiene. Aí dá uma ligadinha e a gente orienta. Às vezes, a depender de como é, a gente pode até estar indo buscar. Mas normalmente eu peço para que leve no centro comunitário, quando é em espécie. Será que eu falei tudo para Joaquim? Acho que sim, né? Vou só completar um pouquinho. Esse é um assunto muito delicado, porque trata-se da fonte de captação de recursos financeiros, né? É um desafio de toda a OSC, Organização da Sociedade Civil. E, mais popularmente, as pessoas falavam ONGs, né? Hoje a gente não usa tanto esse termo, ou instituição. Hoje o termo mais correto é OSC, Organização da Sociedade Civil. Então, um dos principais desafios que todas as entidades enfrentam é justamente a fonte de captação de recursos, ter um bom plano de captação de recursos. Aqui, principalmente dentro desse contexto que nós estamos vivenciando, que é o da pandemia. Então, nós sabemos que a organização do país ela é dividida em 3 partes. Primeiro setor é o público, é o do governo, o Estado, nos 3 níveis. Depois nós temos o segundo setor, que são as empresas, né? E que pagam os impostos. E o outro é o terceiro setor, que está crescendo muito mundialmente, e no Brasil também. Então, é fundamental as parcerias
das OSCs com as empresas, com o setor público, e então aí está o desafio de buscar captação de recursos. E aqui eu gostaria de destacar que a Caritas, enquanto sujeito articuladora das entidades e pastorais, então nós temos o Fundo Diocesano de Solidariedade, que ele é mantido, é alimentado pelas coletas da campanha da fraternidade e, se não me falha a memória, são 60% de toda a arrecadação da coleta da campanha da fraternidade, falar de Jundiaí, mas é para todas as dioceses. Então, cada diocese arrecada a coleta da campanha da fraternidade, o total que arrecadou, 60% fica para a diocese. No caso nosso, de Jundiaí, é a Caritas Diocesana que administra esse fundo de solidariedade. De que forma? A diretoria lança o edital de chamamento. Atualmente, nós estamos com um teto de R$8.000 para projetos, pequenos projetos, para as entidades e pastorais, membros associados da própria Caritas. Aí, cada uma elabora o seu projetinho, de acordo com os critérios que a Caritas está determinando, e geralmente é em cima do próprio tema de cada ano da campanha da fraternidade. Então, esse dinheiro ele é administrado dessa maneira. Tem um fundo para emergência, né? E, dessa maneira, a coleta da campanha da fraternidade é administrada em projetos sociais da própria diocese, seja por pastorais sociais ou pelas entidades associadas à Caritas. É isso que eu gostaria de acrescentar. Senhor Luiz Henrique, pode conduzir, por gentileza, as próximas perguntas? Sim, o padre Joaquim, seguindo ainda nesta linha do cupom fiscal, né? Sim. A captação de recursos é uma coisa muito difícil de você incutir na cabeça de quem vai doar, até por conta do uso disso, né? Agora, seria interessante que o senhor enfatizasse para nós por que a doação desse cupom fiscal é importante para a Caritas e que ela vai promover, vamos dizer assim, de benefícios, o que ela vai trazer de benefícios para a Caritas. Ok, Luiz Henrique, muito bem. Olha, pensando e planejando essa questão de captação de recursos financeiros, nós da Caritas lançamos há poucos dias a campanha da Nota Fiscal Paulista, popularmente o cupomzinho fiscal, que muitas pessoas não têm conhecimento do Programa Fiscal Paulista, que está baseado lá na restituição do ICMS, né? E, então, acabam, assim, fazendo compra, jogando no lixo o papelzinho, o cupom fiscal, não tem conhecimento ou, às vezes, não tem interesse. Ah, não me interessa. Então, nós criamos o slogan da nossa campanha cupom fiscal da Nota Fiscal Paulista não custa nada para você e vale muito para a Caritas. Por que ele vale muito para a Caritas? Porque com essa campanha da Nota Fiscal Paulista, nós não estamos pedindo dinheiro diretamente para ninguém, porque é algo que a pessoa já não está com ele no seu bolso. Mas aí aquelas pessoas, vocês que estão nos assistindo, podem dizer assim, mas serve sim, porque eu consigo ter de volta uma restituição de um valor que eu sou cadastrado na Nota Fiscal Paulista. Ok, mas é um valor tão pequeno diante da importância que ele tem e que ele pode trazer para a Caritas. Depois eu vou pedir, se vocês permitirem, que a Rosângela nos dê um exemplo de uma compra, né, ou de uma única compra, como que pode fazer uma grande diferença. Então, é algo muito simples, nós não estamos pedindo diretamente dinheiro para ninguém, mas todos podem ajudar.
todos podem ajudar, não custa nada. É só entrar no programa da Nota Fiscal Paulista, entrar no site do governo, depois eu acredito que vocês vão, em algum momento, alguma oportunidade, passar o nosso videozinho, né, explicativo. Então, é isso. É muito importante para nós. Hoje, nessa questão da pandemia, nós não estamos muito recebendo aquela questão do cupom impresso. Além da questão da higiene, de não propagar o vírus, tem também a questão da logística. Até que chegue lá de uma cidade distante da sede da Caritas, até que chegue para nós o cupom, ele pode chegar já com prazo vencido de fazer o lançamento. É um trabalho muito grande, nós dependemos de voluntários, ou até tem que dar uma ajuda financeira para alguém dedicar-se a isso, e o retorno é muito pequeno. E enquanto o cupom da doação cadastrada no sistema e automática, o retorno é muito melhor. Então, é esse slogan que a gente deixa para você que está nos assistindo. Não custa nada para você, e vale muito para nós, a Caritas. Ajude-nos. Por favor, dê o exemplo. Ele é um ótimo garoto propaganda, né? Muito bom, Padre Joaquim, muito obrigada. Então, na verdade, né, o programa da Nota Fiscal Paulista, ele é um programa do governo do Estado de São Paulo de incentivo à cidadania. Veja a palavra, incentivo à cidadania. Então, em vez de eu direcionar que aquele imposto vá ou diretamente para o governo ou volte como um valor pequeno para mim, eu direciono esse imposto para uma entidade, que pode ser uma entidade de assistência social ou de saúde. Com esse sistema, que também a gente vai esclarecer melhor, mas o sistema que o Padre Joaquim falou, que é a adesão automática, né? Então, o consumidor, ele tem que entrar no site do programa da Nota Fiscal Paulista, tem lá um passo a passo, né? Mas ele vai dizer assim, o meu ICMS, eu quero que vá para 3 pontinhos. Caritas Diocesana de Jundiaí, claro. Não falei que ele é o garoto propaganda? Então, esse valor, ele muda a fórmula. É isso que a gente queria que vocês entendessem. Quando eu, Rosângela, faço a compra num mercado de bairro, num mercado pequeno, estou dando um exemplo simples. Eu vou lá, pego o pão, pego a manteiga e gasto R$17. Se eu colocar o meu CPF e não fosse doadora, para mim ia vir 2 centavos, 3 centavos. Para a Caritas, pode vir até R$297, que é o rateio do ICMS daquele mercado. Então, nós estamos aqui, nós 4, ok? Então, eu coloco o CPF, o Rafael vai lá, pega um sorvete, o Padre Joaquim pega deixa eu pensar, acho que ele vai pegar um sorvete também, viu? Viu, Luiz Henrique? Vou pegar um uísque. É mercadinho, Padre Joaquim. Então tá bom. Pega uma garrafa de cachaça. E se todos, só eu peço com o CPF na minha nota. Então, aquilo que vocês compraram rateia até R$297. Então, não é todo o ICMS da loja, mas é isso que a gente tem que compreender. Com esse processo, né, de eu cadastro uma entidade e toda vez que eu faço a minha compra, eu coloco o meu CPF, o rateio do ICMS. Então, às vezes, uma blusa numa loja custa lá R$50, R$60. Vem para Caritas até 297. Não vem centavos, né? Quando eu falo até,
É porque pode ser que vocês três peçam o CPF, ponham o seu CPF, e vocês três também indicaram alguma entidade. Então, é o rateio, né? Então, não é que todo valor, toda compra vem esse valor, né? Ela vai depender de quantas pessoas pediram seu CPF. Mas é bem comum, quando a gente vê lá, a gente não consegue saber quem é o doador. Isso a gente não tem. A gente tem só a nota e o valor que veio para nós. Isso a gente tem. Então, às vezes eu faço isso, mostro para a diretoria, falo, gente, olha isso, R$15, 70 vem para a Caritas. Uma compra de R$40, vem lá, 120, né? E assim, a depender. Então, quanto mais doadores e que façam a adesão a Caritas tiver, maior será o número da sua arrecadação de ICMS que vem destinado, né? Então, é isso que o Padre Joaquim pediu para me dar um exemplozinho de como que é. Mas tem gente que faz assim, ai, mas aquele pouquinho que eu tinha, né, me ajudava. Só que aquele pouquinho, para ela, continua sendo pouco. Para o consumidor, continua vindo apenas centavos. Essa mudança é só para a entidade. Porém, para incentivar esse procedimento, o governador criou, né, lá uma lei que concorre ao sorteio de até 1 milhão. Aí não, aí o sorteio é do consumidor, né? Então, pode ser que aquela minha notinha eu ganhe 1 milhão. Não perde o direito de concorrer ao sorteio, né? E, além disso, não ver assim, não ter só um olhar o dinheiro. Como eu disse, a pessoa não está doando dinheiro diretamente, ela está abrindo mão da restituição de um imposto. E essa doação, que para ela não é tão pesada e não tão difícil, traz um grande benefício para uma entidade como a Caritas, com esses projetos todos sociais que nós temos, de ajudar o outro, o próximo, as crianças, dando oportunidade de resgate da dignidade humana, da valorização da vida, enfim, é amor à causa. Tem que ter amor à causa, tem que vestir a camisa da Caritas. De uma certa forma, está ali exercitando uma obra de misericórdia. Uma obra de misericórdia. Uma obra de misericórdia, a pessoa está contribuindo para a transformação de um mundo melhor, ela não está contribuindo com um assistencialismo, mas uma transformação social, né? Verdade. Inclusive, pelo Facebook e YouTube da Web TV Rosas de Amor, antes das transmissões da Santa Missa, já está sendo veiculado todo esse projeto da Caritas. Até, inclusive, alguns paroquianos vinham perguntando, mas como que funciona isso? Porque só falou alguns detalhes, mas até o que está sendo explicado por vocês. E aí, Maria Rosângela, eu pergunto para você, como que eu faço para beneficiar uma entidade com o programa da Nota Fiscal Paulista e quais as formas de utilizar os cupons fiscais do programa da Nota Fiscal Paulista? Tirei o som para não atrapalhar. Então, nós temos duas formas. Se eu não coloco o CPF, aquele cupom fiscal sem CPF, eu posso colocar numa urninha, que normalmente nas paróquias tem. Né? Nesse tempo de pandemia, diminuiu um pouquinho, mas é uma forma. Pode continuar. Não é que a gente parou de arrecadar, não. A gente continua lançando, mas diminuiu. A segunda forma é eu, consumidor, eu entro no sistema da Nota Fiscal Paulista, me cadastro primeiro. Ah, mas eu já sou cadastrada. Ótimo, pego a minha senha e entro no sistema. Nós temos tanto esse flyerzinho que o Padre Joaquim mostrou, que a gente está entregando nas paróquias para serem distribuídos, como a gente também tem um vídeo, né, que foi elaborado, e tem a introdução de Dom Vicente, e depois um grande voluntário, colaborador da Caritas, que é o locutor Robson Marcelo, que também fez o passo a passo. Então, eu vou entrar no sistema, lá está escrito
doação com CPF. Eu clico ali e sigo as orientações, né? Depois tem esse passo a passo, como eu falei, tem nos vídeos que está circulando nas redes, e eu tenho certeza, e agradeço muito, né, pela Web TV, está nos dando essa oportunidade de explicar com mais clareza, com tranquilidade, por que é que a gente faz a campanha, né? E aí tem lá o vídeo, tem o panfleto. É só ir seguindo o passo a passo, e quando chega eles perguntam qual é a entidade, eu vou colocar Jundiaí, Assistência Social e Caritas Diocesana. Feito isso, gente, não precisa fazer mais nada. Ou seja, já está destinado para Caritas. O tempo, o período. Não tem mais agora, Padre Não Joaquim. tem mais? Então Não, agora eu não fiquei tem para mais. trás. Achei que tivesse Período ainda. indeterminado. Beleza. A única coisa que eu vou fazer depois é toda vez que eu faço uma compra, eu coloco o meu CPF, né? Ao colocar o meu CPF, a Caritas será beneficiada por aquela explicação que eu dei anteriormente do rateio do ICMS, tá? Acho que é isso. Expliquei, Rafael? Explicou sim. E o paroquiano, ou pessoas que nos acompanham também pela Web TV Rosas de Amor, abaixo desse vídeo estará também o flyer com toda a informação. Nós deixaremos o contato da senhora Maria Rosângela também, o e-mail dela, se quiser tirar alguma dúvida, tá bem? Senhor Luiz Henrique, por gentileza, o senhor pode conduzir a próxima pergunta? Com prazer. Bom, já nos foi dito que você fazendo a doação dos seus créditos pela Nota Fiscal Paulista, você aderindo a esse projeto, você não perde o benefício de concorrer ao sorteio promovido pelo governo do Estado. Isso foi muito bem, acho que foi bem explicado isso por vocês, né? Mas agora, uma coisa que eu gostaria de perguntar. Sempre que eu fizer uma compra, preciso pedir o CPF, Padre Joaquim? É importante pedir? Sim, Luiz Henrique, com certeza. Se você não pedir na hora da compra para colocar o CPF, aí vai cair no formato que a Rosângela falou. Não vai ser uma doação que vai ser complicada no sistema. Não vai ser uma doação automática. Mesmo que eu seja cadastrado. Mas se eu não solicitei na hora da compra que insira o meu número CPF, essa doação não vai automática. Aí eu vou ter que optar pelo sistema do manual, a doaçãozinha do cupom anônimo, né? Por isso a importância sempre, é claro, esse recadinho vale mais para as pessoas que vão começar a usar o programa, que não estão ainda habituadas com esse sistema, né? Os que já são cadastrados já sabem muito bem que tem que fazer isso. Agora, os que forem cadastrar, não se esqueçam. Cadastrei, está tudo certinho, já sou um doador automático. Todas as vezes que eu fizer qualquer compra, eu tenho que solicitar para colocar o número do meu CPF no cupom fiscal. Aí sim, aí é válido. Então, Padre Joaquim, se eu doar o meu cupom fiscal, eu perco meus créditos da Nota Fiscal Paulista? O que eu tenho direito quando eu faço a doação automática em prol de uma entidade? Eu diria que você não perde, Rafael, você multiplica. Eu diria que você multiplica o seu crédito. Porque, isso aí, Luiz Henrique. Você multiplica seu crédito diante de Deus, porque a caridade não tem limite. E a caridade é o contrário do egoísmo. Quanto mais nós a praticamos, mais ela enriquece a quem age e a quem recebe, né? Então, eu diria assim, numa linguagem religiosa, você não perde o seu crédito, você multiplica ele numa boa causa de caridade. Agora, lembrando que o que é abrir mão de um pequeno valor de restituição do ICMS, diante da grande importância que essa doação desses centavos traria para a pessoa e o que ela pode trazer, somando o meu pouco
com um pouco dos outros. Aí a gente faz ter uma soma bem melhor, né? Porque juntos somos e podemos mais. Mas aí, por exemplo, ainda mantendo esse nível dessa pergunta, Sim. por exemplo, eu posso mudar de entidade a qualquer tempo? Eu falo assim, ó, eu estou doando para a Caritas agora, de repente eu quero mudar, eu posso? Você pode, porém não é aconselhável. Por quê? Por quê? Porque se você ficar assim, mudando muito, os seus créditos podem ficar flutuando e depois você acaba não beneficiando nenhuma entidade nem outra. E talvez a Rosângela possa completar um pouco mais, porque ela está mais familiarizada com o sistema do que eu, na prática, principalmente. O que a gente recomenda é ao menos um ano. Ao menos um ano, para que feche um ciclo, aí você terminou aquele ano, você mude para outra entidade que você queira. Não sei se a Rosângela quer complementar. Na verdade, Rafael, é assim, a qualquer momento você pode ir lá e falar, não quero mais, tira lá, né? A qualquer momento. Mas quando você tem a intenção de ajudar alguém, por exemplo, vou parar de ajudar a Caritas e vou passar para ajudar uma outra entidade, o período entre o dia que você desiste e que indica outra, ele fica parado. Então, todo mundo perde. Nem a próxima vai ganhar e nem a Caritas. Então, o que a gente sempre sugere? Se você tem a intenção, deixa um período grande, né? E, assim, como disse o padre Joaquim, 1 ano, 2 anos, e depois muda, né? A qualquer momento pode, mas ele cria essa situação. E aí é uma pena, né? Porque aí nem a Caritas ganha e nem a próxima. Ela tem um intervalo. Aqui eu gostaria de enfatizar uma situação. Não são todas as entidades que são aptas a receberem essa doação. Depois a Rosângela pode completar melhor. Vou dar um exemplo. Eu também estou de diretor-presidente de uma associação que se chama, o nome fantasia Liceu Emaús, aqui de Cabreúva, porque eu sou de Cabreúva, Paróquia Jesus de Nazaré. É uma entidade filantrópica que a finalidade é a assistência social ao vulnerável, com o objetivo de proporcionar cursos básicos, profissionalizantes, com o objetivo de dar oportunidades para jovens e adultos carentes e ajudá-los a enriquecer o currículo, visando a inserção no mercado de trabalho. O Liceu Emaús, ele não pode receber a doação. Oxalá eu também pudesse levar um pouquinho para o Liceu esse recurso tão importante, né? E que está ao alcance de todos que podem ajudar. Aqui eu vou pedir a Rosângela, eu estou agora jogando a pergunta para ela, se vocês me permitem, é assim, por que todas as entidades não podem receber? Quais as que podem? Qual é o critério? Rosângela, por favor. Então, existe uma lei estadual, né? O Programa da Nota Fiscal Paulista, ele é regido por uma lei. Lá, ela esclarece que as organizações que podem receber, as organizações de assistência social, saúde e proteção animal. Para receber, essas organizações, elas têm que estar cadastradas no Estado de São Paulo, na secretaria. Então, é solicitado o seu estatuto, quem é da Assembleia, eleição. Ela está inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social? Se ela não tiver inscrita, já caiu aí. Aí, quando você faz esse cadastro na Secretaria Estadual, você recebe uma vistoria. Eles vêm, conhecem a entidade, verificam se o seu estatuto é idôneo. Existem algumas cláusulas que a gente fala dentro do estatuto que também a gente não pode, tem que seguir tudo aqui. Então, é um critério bastante extenso, bastante extenso.
Se estiver dentro de todos esses critérios, então você é aprovado e aí você passa a utilizar os benefícios. Só para explicar, o Liceu não é porque ele não está certinho, não. É que ele ainda falta a inscrição na DRADES, que é o Diretoria de Assistência Social do Estado de São Paulo. São etapas que a gente não consegue fazer assim de uma hora para outra. Ela tem um processo, né? Então, mas por isso que nem todas as organizações conseguem. Isto é, então tem os critérios, requisitos a serem cumpridos, fornecidos para o governo, por dizer assim, que ao cumprir todos os requisitos, aí sim é aprovado, certificado ou autorizada aquela entidade a estar apta a receber as doações. Então, aqui eu gostaria de enfatizar que então, é importante isso também, saber se essa entidade já tem o hábito de receber a doação, porque senão vai ser uma doação jogada no lixo, né? Eu doei para uma entidade que não sei se também, na hora que vai escolher a entidade, ele não aparece. Não aparece. Só vai aparecer as que já estão qualificadas, cadastradas. Ok, mas eu quis enfatizar isso para esclarecer melhor, né? Ok? Até nós íamos fazer uma última pergunta, mas o nosso garoto propaganda mostrou tanto já esse flyer, mas já aproveitando, né, que é o passo a passo, justamente esse flyer. Por favor, garoto propaganda, né? Pode voltar mais uma vez. Ele nos apresentou o flyer aqui desta campanha, está disponível estará disponível após essa entrevista, também, novamente, no Facebook da Paróquia Santa Terezinha, Jundiaí, ao qual é um dos canais da Web TV Rosas de Amor, que está completando um ano. Nós também estamos transmitindo essa entrevista pelo YouTube e Facebook. E, Rosângela, uma última pergunta, se de repente já passou, paginou, e eu quero lembrar também onde que está disponível esse flyer nos canais da Diocese, onde que está disponível também? O flyer, ele está no site da Diocese, né? No site da Caritas, no site da Diocese. A Caritas também tem um Facebook, né? Não tão assim, perfeitinho como o de vocês, né? Muito bom. Mas nós temos também Caritas Diocesana de Jundiaí, Centro Comunitário São Francisco de Assis. Quem quiser acompanhar o nosso Facebook, Instagram, lá nós postamos também as fotos das nossas atividades, quando a gente está fazendo algum evento, né? Então, ele também tem ali, né, informações para que vocês acompanhem um pouco o trabalho da Caritas. Rafael, também está sendo veiculado, postado em Facebook, YouTube, de muitas paróquias da nossa diocese. Nós tivemos uma reunião, você participou, né? Inclusive, com a PASPOM diocesana, que é constituída com a PASPOM das paróquias. Então, muitas paróquias também estão multiplicando essa nossa divulgação nos seus respectivos canais de comunicação social, como Facebook, YouTube. Quero agradecer a presença do senhor Luiz Henrique, dentro desse momento, desse bate-papo com a Caritas. Quero agradecer a presença da senhora Maria Rosângela Moretti, coordenadora da Caritas, e a presença do padre Joaquim Souza, que é diretor-presidente da Caritas Diocesana, por esse momento. Por gentileza, eu vou fazer em 3 partes, então. Primeiro, vou começar pela casa, né? Suas considerações finais, por favor, senhor Luiz Henrique, que ilustrou também essa entrevista. Bom, muito obrigado, muito honrado e feliz por ter participado deste momento histórico para a nossa Web TV Rosas de Amor. Estava aqui pensando, né? Nós estamos tão felizes por estarmos chegando no primeiro ano da Web TV Rosas de Amor,
A pandemia nos obrigou a dar esse passo, a ousar um pouco, né? E nós estamos aí completando este primeiro ano. Estamos, digamos assim, fazendo uma analogia, começando a engatinhar, começando a querer se levantar e dar os seus primeiros passos. E estamos fazendo esta live com um braço da igreja, digamos assim, que já está com 21 anos de caminhada, ou seja, está atingindo a sua maioridade. Então, é uma analogia assim, um pouco simplória, mas que nos coloca numa dimensão assim de que o trabalho está aí, tem coisa para fazer, nós não podemos parar, não podemos virar as costas, precisamos caminhar, seguir em frente, porque nada é nosso, tudo é dele. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Padre Joaquim, obrigado a Rosângela, foi uma alegria muito grande participar aqui nesta noite. Viu? Deus abençoe. Amém. Senhora Maria Rosângela, por gentileza, suas considerações? Bom, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade, né? O Luiz Henrique, que é coordenador da parte de evangelização, e o Rafael, que nos convidou. Muito bom, né? Primeiro de tudo, agradecer. Agradecer àqueles que estão nos assistindo, né? Que bom que a gente pôde ter essa oportunidade de estar de uma forma nova, né? De se comunicar e ter aqui pessoas que estão nos ouvindo, né? E colocar, como o próprio Rafael falou, né? O site da Caritas é bem facinho, www.caritas.dj.org.br. Lá tem nosso telefone, tem o e-mail. Então, se ficou ainda alguma dúvida, se ficou algum, será, deixa eu entender isso, pode ligar para a gente, pode ligar, tá? Então, é isso. E, assim, de uma maneira assim também, que eu acredito, né, que muitos estão nos ouvindo, muito bacana, né, a amplitude que tem a Web TV, parabéns por esse ano, né, com certeza vocês vão chegar à maioridade, mas, assim, que bacana se a gente tiver lá, do outro lado das redes, pessoas que já conheceram a Caritas, né, e que puderam, nesse momento, também falar, fiz parte de tudo isso, né? Então, é isso. Muito obrigada. Padre Joaquim, por gentileza, suas considerações finais e a sua bênção. Ok. Eu só gostaria de acrescentar mais uma campanha que nós estamos realizando. É a campanha da construção do segundo módulo do nosso bloco lá do Centro Comunitário. Então, agora nós estamos construindo a outra parte que faltava, que vai proporcionar ampliar nossas ações, nossos projetos, e às vezes nós deixamos até de receber ajuda em recurso financeiro de alguma entidade ou alguma empresa parceira, por não termos estrutura suficiente para realizar novos projetos ou ampliar, melhorar ainda mais os nossos. Então, nós estamos com essa campanha da construção do segundo módulo do nosso centro, vocês que estão nos assistindo, que são empresários ou mesmo pessoas físicas, de boa vontade, que quiserem nos ajudar com alguma doação, seja em material de construção, que ainda nós estamos precisando, ou em dinheiro, entre em contato conosco. Aqui eu quero também lembrar, como a Web TV tem também essa inspiração pela paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, não é isso? Então, aquela frase dela, né? No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. E é justamente isso que nós estamos falando aqui hoje, do amor, da caridade, da Caritas, né? Então, deixe esse amor tocar o seu coração, venha fazer parte conosco dessa obra de caridade tão bonita. Afinal, deste mundo, o que a gente levará, né? A gente levará o bem que a gente faz. É isso que Jesus nos deixou. Não custa muito. Cada um pode ajudar com um pouquinho. E o pouquinho de cada um faz a grande diferença. Em nome de toda a equipe da Caritas,
principalmente de todas as pessoas que a Caritas ajuda, estende essa mão de caridade, a mão do Cristo, eu também estendo a vocês todos como uma forma de mão estendida, de pedir também, não ter vergonha, de agradecer e de abraçar a todos e que queiram também abraçar a nossa causa. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Colocamos à disposição, quem quiser entrar em contato conosco, os da região de Jundiaí, que quiserem conhecer de perto o nosso trabalho, nossos projetos, apesar da pandemia, dá para a gente acolher numa visita organizada, seguindo todo o protocolo, né? E a vocês da paróquia, aí eu já ia falar Jesus e Nazaré, da minha paróquia, a vocês da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, o meu amigo padre Donizete do Carmo, José Donizete Carmo, né? Deixa aí também meu abraço a ele, toda a equipe de vocês, da Pascom, aí o coordenador da Pastoral da Ação Evangelizadora, não é isso? Da paróquia, o Luiz Henrique Arantes. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. Então, agora eu posso dar a bênção, eu falei bastante mesmo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus da vida, do amor, da misericórdia, desça sobre todos vós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Web TV Rosas de Amor, nesse momento super especial com a Caritas, em seu primeiro ano, Web TV Rosas de Amor, fazendo bem sobre a terra. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.